Sabe quando aquela dor no corpo aparece? É um sinal de que algo não vai bem. Junto vem aquela sensação de estômago pesado, o intestino desregulado e um cansaço que parece não ter explicação. Pois é, a maioria das vezes o problema está dentro da gente. E a explicação é bem simples. É só o intestino pedindo socorro. Muitas mulheres não têm ideia de como o intestino influencia no nosso bem-estar, desde o humor até o funcionamento do sistema imunológico. E se o intestino vai bem, o corpo inteiro agradece. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que o intestino é como um jardim vivo dentro da gente. E assim como qualquer jardim, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser alimentado com o que dá vida e não com o que destrói. O problema é que o que mais vemos por aí são pessoas regando ele com refrigerante, açúcar, farinha branca e alimentos industrializados. É como jogar veneno na terra e reclamar porque as flores não aparecem, porque as flores não nascem. Mas existe um caminho simples, natural e acessível para recuperar a saúde intestinal. Tudo começa com os probióticos, aqueles micro-organismos vivos que trabalham ao nosso favor. Por exemplo, o kefir, o iogurte natural, os chucrutes, que é aquele repolho fermentado. Eles são excelentes para quem quer regular e equilibrar a flora intestinal. Eles ajudam a repovoar o intestino com bactérias boas, aquelas que fazem a digestão acontecer de forma leve e mantêm aquelas bactérias ruins sob controle. O kefir, por exemplo, ele é quase um milagre em forma de alimento. Ele tem mais de 30 tipos de bactérias boas diferentes, que ajuda a regular o intestino, melhora a absorção de vitaminas e minerais e ainda fortalece o sistema imunológico. Meninas, e ele ainda é melhor porque a gente pode produzir ele na nossa casa. Basta fermentar o leite por 24 horas, coar e tomar um copo por dia, de preferência em jejum ao acordar. Mas se você tem intolerância à lactose, você pode fazer com água e açúcar mascavo. O resultado é tão bom quanto o de leite. Minhas amigas, outro alimento poderoso é o chucrute, aquele repolho fermentado que nossas avós usavam lá no passado e que elas nem sabiam que estavam cuidando da microbiota intestinal. Pois é, minhas amigas, ele é rico em probióticos e fibras. Ele ajuda a limpar o intestino e melhora na digestão. O segredo é comer uma colher junto com as principais refeições, que é no café da manhã, no almoço ou na ceia, e quem janta pode ser no jantar. É simples, barato e ele tem um poder gigante na nossa saúde intestinal. Agora, minhas amigas, se tem um alimento que ele pode ser chamado de ouro azul, e é por isso que eu vim com essa cor azul, é o mirtilo. Ele é antioxidante, anti-inflamatório natural e tem um efeito incrível no intestino. Minhas amigas, as antocianinas, que é aquela pigmentação que dá aquela cor roxeada no mirtilo, elas ajudam a reduzir inflamações e equilibram a microbiota. Além disso, o mirtilo ele é incrível para quem quer envelhecer com saúde. Isso porque ele combate o estresse oxidativo, que é um dos principais causadores do envelhecimento precoce. E o mais interessante é que o mirtilo ele se encaixa perfeitamente numa alimentação de rotina de um detox intestinal,
Você pode misturar ele com kefir, iogurte natural ou até com uma colher de chia. Essa combinação cria uma verdadeira faxina interna. Ajuda o corpo a eliminar o excesso de toxinas e fortalece o sistema digestivo. É o tipo de hábito simples que, se mantido todos os dias, transforma completamente a forma como você se sente. E falando em detox, tem um outro ponto que muita mulher ignora: a importância da água. Não adianta você comer bem com alimentos saudáveis se seu corpo está desidratado. E é por isso, meus amores, que eu vou já pegar minha taça com água e beber um pouquinho. Delícia. Meus amores, a água é o transporte das toxinas, o combustível que faz o nosso corpo funcionar. E sem ela, nada vai para frente. Então, crie o hábito de beber pelo menos 6 copos por dia. E se você quiser potencializar esse efeito, adicione umas gotinhas de suco de limão logo pela manhã, porque o limão, ele ajuda a alcalinizar o nosso organismo. Ele estimula o fígado e limpa o trato digestivo logo de manhã. E se você quer dar um passo além, dá para preparar um detox bem simples. Você vai pegar meio copo de água morna, suco de meio limão e uma colher de chá de cúrcuma. Mexa bem e beba em jejum, e depois você vai sentir os resultados em poucos dias, porque esse mix limpa o fígado, melhora a digestão e ainda tem ação anti-inflamatória natural. É o tipo de prática que o corpo agradece em silêncio, só que ele demonstra em energia, na pele, no humor e na disposição. Outra forma poderosa de manter o intestino saudável é incluir alimentos com fibras todos os dias. Só que esses alimentos têm que ser do tipo aveia, chia, linhaça, frutas com cascas e legumes crus. Esses alimentos são essenciais para alimentar as bactérias boas, pois elas se alimentam dessas fibras e produzem substâncias que fortalecem o intestino e protegem contra as doenças. Minhas amigas, porque se vocês deixarem de consumir essas fibras, é como se você deixasse essas bactérias boas passarem fome. E quando isso acontece, as ruins tomam conta. Evite também o consumo excessivo de remédios, especialmente os antibióticos, porque os antibióticos, eles destroem tanto as bactérias ruins quanto as boas, infelizmente. Portanto, use com consciência. E sempre que você precisar repor as fibras, recorra ao kefir, ao chucrute e ao iogurte natural. E lembre-se que o equilíbrio é a base da saúde. E não tem como falar em intestino sem mencionar com a conexão que ele tem com o cérebro. E a ciência, meus amores, já comprovou que o intestino é o nosso segundo cérebro. Ele produz a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Muitas mulheres vivem ansiosas, irritadas, sem energia e nem imaginam que o problema pode estar nas bactérias que habitam nosso corpo. Cuidar do intestino é cuidar da nossa mente. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal Bem-Estar da Mulher 40+. Porque aqui a gente fala de saúde, autocuidado, autoestima, com respeito ao corpo da mulher madura. Ativa também o sininho para não perder os próximos conteúdos. Às vezes, uma simples mudança na alimentação pode transformar uma vida inteira. Eu sou Liana Silva e para você que me segue, um beijo e até breve. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!